A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, transformando o empedrado em um espelho quebrado de luzes tremuluzentes. João, o chefe de 40 anos cujas mãos calejadas pelo fogo e pela massa haviam moldado sonhos em pratos, tropeçou em um corpo encolhido no beco atrás de seu restaurante, o Sabor do Tejo. Seus olhos se arregalaram ao ver o garoto, não mais que 16 anos, pele morena encharcada, olhos castanhos vazios como o oceano após uma tempestade, sussurrando por favor. Só um pedaço de pão, antes de desmaiar nos braços do homem que, naquela noite, salvou mais que uma vida, salvou a si mesmo da solidão que o consumia. João não era homem de impulsos tolos, mas algo no tremor daquele corpo magro o atingiu como um soco no estômago. Ele carregou o rapaz para dentro do restaurante, ignorando os olhares curiosos dos poucos clientes noturnos que ainda saboreavam o vinho verde. Ele é família agora, murmurou para si mesmo enquanto o deitava no chão da cozinha, acendendo o fogão com mãos trêmulas. O cheiro de cebola refogada e alho logo encheu o ar, misturando-se ao odor de terra molhada que emanava do desconhecido. Quando o garoto acordou, horas depois, com uma tigela de caldo quente de peixe nos joelhos, ele piscou devagar, como se o mundo fosse uma ilusão frágil. Meu nome é Pedro, disse com voz rouca, e eu não tenho mais ninguém. Naqueles primeiros dias, João transformou seu apartamento apertado acima do restaurante em um refúgio improvisado. Pedro, com seus cabelos desgrenhados e cicatrizes invisíveis de uma família que os pulsara por ser diferente, sussurros de vizinhos sobre aquele menino que olha os garotos da escola de um jeito errado, hesitava em cada gesto. Ele comia devagar, como se temesse que a comida desaparecesse, e à noite acordava gritando de pesadelos onde mãos ásperas o arrastavam de volta para as ruas de Benfica, onde crescera entre gritos e portas batendo. João, que carregava suas próprias feridas, um casamento falido anos antes, quando sua ex-mulher descobrira sua atração por homens e o acusara de traição em uma cidade que ainda murmurava julgamentos, entendia o silêncio como ninguém. Aqui, não há perguntas sem respostas, disse ele uma manhã, enquanto ensinava Pedro a enrolar pastéis de bacalhau. Só há mãos que constroem. Mas Lisboa não era uma cidade de contos de fadas. Os boatos se espalharam como fumaça de chaminé, o chefe gay do Sabor do Tejo abrindo as portas para um moleque de rua, provavelmente um ladrão ou pior, um desses, que traria escândalo. Um crítico de comida local, um homem de bigode fino chamado Rui, publicou uma resenha venenosa no Jornal da Manhã, onde o talento na panela acaba, a caridade duvidosa começa. Cuidado, João, o seu Tejo vai afundar em águas turvas. João leu o artigo com o café esfriando na mão, mas sorriu para Pedro, que limpava as mesas com uma determinação feroz. Eles não entendem, garoto. Amor não é receita que se copia, é fogo que queima devagar. Pedro começou a ajudar na cozinha, seus dedos ágeis aprendendo o ritmo das facas cortando sardinhas frescas do mercado da Ribeira. Havia momentos de leveza, risadas compartilhadas quando a massa grudava nas mãos, ou noites em que João tocava fado no violão velho, voz grave e quando histórias de amores perdidos no mar. Pedro ouvia, olhos fixos no chão, sentindo um calor estranho no peito que não era fome. Ele nunca falara de sua família, mas uma noite, após um copo de vinho do Porto roubado da adega, as palavras saíram como um rio represado. Meu pai me bateu quando me pegou lendo um livro sobre Michelangelo. Disse que eu era uma vergonha para Deus e para os homens. Minha mãe só chorou. Eu fugi para não ver mais lágrimas. João parou de tocar, o silêncio pesado como o ar úmido do Tejo. Deus não chora por amor, Pedro. Ele chora por ódio. E aqui, você é bem-vindo como é. A amizade deles cresceu como era nas paredes de Alfama, entrelaçando raízes profundas. João ensinou Pedro não só a cozinhar, mas a sonhar. Um dia, você vai ter seu próprio fogo, garoto. Não apaga o meu por raiva. Pedro, por sua vez, trouxe curiosidade inocente, questionando as histórias de João sobre sua juventude em Porto, onde dançara em bares escondidos com homens que cheiravam a sal e segredos. Mas o conflito veio rápido, como uma onda inesperada. Uma tarde, enquanto preparavam o jantar, a porta da cozinha se abriu com violência. Era Miguel, o irmão mais velho de João, um homem de terno impecável e olhos frios como o Atlântico em inverno. O que é isso, irmão? Um mendigo na nossa família. Mamãe está morrendo de vergonha em casa, e você aqui, jogando fora tudo pelo quê? Por ele. Miguel apontou para Pedro, que encolheu como uma folha ao vento. João sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz baixa. Nossa família. Você fugiu para o Brasil quando papai adoeceu, Miguel. Eu fiquei. E Pedro não é ele, é família agora. A discussão escalou, pratos voando como acusações, Miguel gritando sobre a podridão que você traz para nós, com seus gostos errados e agora é isso. Pedro, ouvindo tudo detrás da porta, sentiu o mundo ruir novamente. Ele saiu correndo para a rua,
chuva fina molhando seu rosto misturada a lágrimas quentes. João o encontrou horas depois, encolhido em um banco no mirador de Santa Catarina, olhando o Tejo como se quisesse se jogar nele. Não fuja de novo, Pedro. Fuja para algo, não de. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer, João revelando sua própria dor. Eu amei um homem uma vez, em Coimbra. Ele me deixou porque a família dele ameaçou deserdá-lo. Eu jurei nunca mais me apegar assim. Mas você. Você me faz querer tentar de novo. Os meses viraram anos, e Pedro floresceu sob o cuidado de João. Ele terminou a escola noturna, sonhando com a universidade, mas a vida os testou novamente. O restaurante enfrentou uma crise, a recessão bateu forte em Portugal, turistas sumiram, e um incêndio acidental na cozinha destruiu equipamentos. João, endividado, recusou a ajuda de Miguel, que agora voltava com ofertas de investimento, mas com condições: venda o lugar para mim, e eu cuido de tudo. Sem mais caridades. Pedro, agora com 18 anos, viu o desespero nos olhos de João e jurou: eu vou ajudar. Vou trabalhar o dobro. Ele lavava pratos até as mãos sangrarem, atraía clientes com seu sorriso genuíno, mas o peso era demais. Uma noite, após uma briga feia com um fornecedor que os acusou de 2 veados administrando um antro, Pedro confrontou João: porque você me salvou. Para me ver afundar com você. As palavras cortaram como faca, e pela primeira vez, João gritou de volta: porque eu vejo em você o que eu perdi, esperança. Mas se você quer ir, vá. Eu não prendo ninguém. Pedro não foi embora, mas o abismo entre eles cresceu. Ele começou a trabalhar em outro restaurante em Belém, economizando cada centavo, enquanto João lutava sozinho. Anos se passaram, 7, para ser exato, e Lisboa mudou, os bondes rangiam menos, os grafites nas paredes contavam histórias de orgulho LGBTQ+, em marchas coloridas pelo Rossio. Pedro, agora um jovem de 23 anos, havia-se transformado. Com uma bolsa de estudos em gestão hoteleira, ele subira rápido, abrindo uma pequena confeitaria em Chiado que misturava sabores portugueses com toques inovadores, pastéis de nata com infusão de lavanda do Alentejo. Mas o sucesso era vazio, ele sonhava com João, com o homem que o salvara não só da rua, mas de si mesmo. Rumores chegavam, o sabor do Tejo estava à beira da falência, João doente, recusando visitas. Pedro, agora assumindo sua identidade que era abertamente, namorando brevemente um artista de rua que o ajudara a pintar murais de arco-íris, sentiu o chamado como um fado no peito. O reencontro veio como um vendaval inesperado. Pedro, guiado por um pressentimento, dirigiu seu Fiat usado pelas ruas íngremes de Alfama até o restaurante. A fachada estava desbotada, as mesas do terraço vazias sob o sol de verão, e João, mais magro, com rugas profundas como sulcos de faca, limpava o balcão com movimentos lentos. Quando Pedro entrou, o sino da porta tilintou como um sino de igreja em alerta. João ergueu os olhos, e o mundo parou. Pedro. É, você. A voz dele quebrou, e Pedro, com lágrimas nos olhos, correu para abraçá-lo, sentindo o cheiro familiar de azeite e ervas. Eu voltei, João. Para salvar o que você salvou em mim. Mas o abraço durou pouco. João se afastou, olhos duros. Salvar? Você me deixou afundar, garoto. Anos sem uma palavra, enquanto eu lutava sozinho contra credores e fantasmas. O que você quer agora? Remorso tardio. Pedro engoliu em seco, explicando: eu precisei crescer. Precisava provar que não era o mendigo que você resgatou, mas alguém que pudesse retribuir. Minha confeitaria está prosperando, eu tenho contatos, investidores. Deixe-me ajudar. João riu amargo, servindo um copo de água trêmulo. Investidores? Como o meu irmão, que quer me comprar por uma mixaria. Não, Pedro. Eu não venderei minha alma. Vá de volta para sua vida chique encheado. O conflito reacendeu velhas chamas. Pedro insistiu, visitando diariamente, trazendo pratos de sua confeitaria, bolos de amêndoa que derretiam na boca como memórias doces. Eles conversavam horas, mas as palavras eram minas. João revelava sua solidão profunda, como após a briga anos antes, ele se fechara para todos, inclusive para um pretendente gentil, um professor de história chamado António, que partira por incapacidade de penetrar as muralhas. Pedro, por sua vez, confessava suas lutas: eu namorei, João. Um homem incrível, mas terminou porque eu ainda carregava você como uma sombra. Você me ensinou a amar, mas eu tenho medo de amar de volta. As noites se enchiam de tensão, o ar carregado como antes de uma trovoada sobre o Tejo. Enquanto isso, Miguel reapareceu, agora com advogados internos caros, pressionando João a assinar papéis de venda. Você é teimoso, irmão. Esse lugar é uma relíquia, venda para mim,
e eu o transformo em algo moderno, sem complicações. A palavra complicações pairava como uma ameaça velada, e quando os preconceitos de outrora. Pedro, ouvindo a conversa pela fresta da porta, sentiu raiva borbulhar. Ele confrontou Miguel na rua: você nunca entendeu João. Ele constrói lares onde outros vêem ruínas. Afaste-se, ou eu exponho como você abandonou a família por dinheiro. Miguel riu, um ex-mendigo que era me ameaçando. Vá brincar em outro parquinho, menino. A virada veio em uma noite de gala beneficente em Lisboa, organizada pela comunidade LGBTQ+, para apoiar abrigos de rua. Pedro, convidado como patrono, preparou um estande com amostras de sua confeitaria, mas seu coração estava em Alfama. Ele convidou João, que recusou: eu não danço em bailes de caridade, eu cozinho para os vivos. Mas Pedro insistiu, e pela primeira vez em anos, João cedeu, vestindo um blazer velho que cheirava a lavanda. No evento, no salão nobre do Hotel Avenida Palace, luzes suaves e música de piano preenchiam o ar. João, desconfortável entre rostos pintados e conversas sussurradas, viu Pedro no palco, discursando: eu era sem teto, julgado por quem eu amo. Um homem me salvou, não com pena, mas com fogo no coração. Hoje, eu honro isso ajudando outros. Os aplausos ecoaram, e João, nos fundos, sentiu lágrimas quentes. Mas o clímax veio quando Miguel apareceu, embriagado, gritando acusações: olhem para ele. O chefe marica e seu pupilo adotado. Uma farsa para ganhar simpatia. O salão congelou. Pedro desceu do palco, rosto pálido, e Miguel avançou, dedo apontado. João, impulsionado por uma fúria protetora, interveio: chega, irmão. Você destrói o que toca. Saia, antes que eu revele para todos como você nos traiu. A briga física quase eclodiu, mas seguranças intervieram. Pedro, tremendo, puxou João para um canto escuro: porque você ainda me protege. Eu te magoei. João, ofegante, tocou seu rosto: porque o amor não é transação, Pedro. É o que resta quando tudo queima. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo selvagem. O confronto no evento viralizou nas redes sociais portuguesas, transformando o sabor do Tejo em símbolo de resiliência que era. Clientes voltaram em massa, curiosos e solidários, enchendo as mesas com doações e histórias próprias de superação. Pedro, usando seus contatos, negociou um empréstimo generoso de um fundo de investimento LGBTQ+ em Porto, sem condições amargas. Mas o verdadeiro teste veio quando João adoeceu, uma pneumonia braba, fruto de anos de exaustão. Deitado no hospital de São José, ele murmurou para Pedro ao seu lado: eu pensei que você tinha me esquecido. Mas você voltou como um farol no nevoeiro. Pedro, velando a cama, revelou seu segredo mais profundo: eu não esqueci, João. Eu te amei desde o primeiro caldo quente. Mas temi que fosse só gratidão, não amor de verdade. João, fraco mas sorrindo, apertou sua mão: gratidão é o começo do amor, garoto. O resto é coragem. Quando João se recuperou, o restaurante renasceu. Pedro investiu não só dinheiro, mas seu talento, criando um menu colaborativo, pratos que misturavam o clássico de João com inovações de Pedro, como um arroz de marisco com toques de chocolate amargo, simbolizando doçura na adversidade. Porém, a calmaria era ilusória. Miguel, humilhado, tramou nas sombras. Ele contatou inspetores sanitários, alegando irregularidades no restaurante, mentiras tecidas com inveja e preconceito. Uma manhã, fiscais invadiram o sabor do Tejo, selando a cozinha com fitas amarelas, enquanto João e Pedro assistiam impotentes. Isso é vingança, sibilou Pedro, punhos cerrados. João, pálido, assentiu: família é o veneno mais doce. A notícia abalou a comunidade, posts no Instagram de Alfama clamavam justiça, mas o dano estava feito, reservas canceladas, fornecedores nervosos. Pedro, determinado, mergulhou na burocracia lisboeta, gastando noites em claro revisando documentos antigos. Ele descobriu algo chocante: Miguel havia falsificado papéis anos antes, desviando a herança familiar para si, deixando João na miséria. Ele nos roubou o futuro, disse Pedro a João, em uma caminhada pelo Jardim da Estrela, folhas outonais caindo como confetes de outono. João parou, vento bagunçando seus cabelos grisalhos: não roubo, Pedro. Ele temia o que não entendia, um irmão gay, um amor que desafia regras. Mas confrontá-lo pode destruí-lo. Pedro balançou a cabeça: destruir o mal salva o bem. Deixe-me lutar por nós. O confronto final se armou em uma reunião familiar forçada, na casa antiga dos pais em Sintra, onde azulejos azuis contavam lendas de moriscos e cristãos unidos pelo amor. A mãe de João, viúva frágil chamada Rosa, média, olhos cansados de segredos. Miguel chegou arrogante, mas Pedro,
com uma pasta de evidências, expôs tudo, extratos bancários, e-mails falsos. Você nos traiu por medo, tio. Medo de um amor que não cabe na sua caixa. Miguel desabou, não em raiva, mas em lágrimas. Eu via papai morrer, e você, João, dançando com sombras em vez de casar, ter filhos. Eu quis proteger a família. Mas destruí. O silêncio foi quebrado por Rosa. Família não é sangue puro, é o que perdoa. João, coração partido mas inteiro, estendeu a mão. Perdão não apaga dor, mas abre portas. Volte, irmão, mas mude. Com a verdade exposta, as acusações contra o restaurante caíram, e Miguel, redimido em parte, devolveu o dinheiro desviado, não todo, mas o suficiente para reabrir com glória. O sabor do Tejo renasceu em uma noite de inauguração épica, lanternas de papel flutuando sobre o Tejo, fado ao vivo com Amália Rodrigues e quando em covas modernos, e pratos que contavam histórias, um caldo da esperança, sopa de peixe com ervas silvestres, homenageando o resgate inicial. Pedro e João, lado a lado na cozinha, trocaram olhares que diziam mais que palavras, um amor maduro, tecida de amizade e romance, florescendo devagar como videiras no Douro. Mas o destino, caprichoso como o oceano português, guardava uma surpresa final. Durante a festa, um homem alto, de olhos verdes como o mar da Cascais, aproximou-se de Pedro. Era Tomás, o artista de rua de anos atrás, agora curador de uma galeria em Lisboa. Eu vi sua jornada nas redes. Você salvou mais que um restaurante, salvou corações. Pedro corou, mas olhou para João, que a sentiu encorajador. Tomás e Pedro reconectaram, não como amantes precipitados, mas como amigos explorando possibilidades, enquanto João encontrou consolo em António, o professor que retornara, atraído pelas notícias. O amor não é posse, confidenciou João a Pedro uma madrugada, fumando um cigarro no terraço. É multiplicar chamas. Anos mais tarde, o sabor do Tejo tornou-se ícone, um centro comunitário onde jovens que encontravam refeições quentes e ouvidos abertos, financiado por Pedro, agora sócio majoritário. João, aposentado mas consultor, assistia de uma mesa no canto, vendo Pedro gerir com a mesma gentileza que recebera. Uma noite, com o Tejo refletindo estrelas, Pedro se ajoelhou, não em proposta romântica, mas em gratidão. Você me deu vida, João. Agora, eu dou a outros. João, lágrimas nos olhos, ergueu um brinde, às tempestades que nos unem. Saúde. A jornada de Pedro e João não terminou com a reabertura, ela se ramificou como as ruas labirínticas de Alfama, cheia de curvas inesperadas. Pedro, agora com 25 anos, equilibrava a confeitaria em Chiado com o restaurante, mas o sucesso atraía invejas novas. Uma blogueira influente, Sofia, de cabelos loiros e língua afiada, publicou uma série de posts questionando a autenticidade que era do lugar. É caridade performativa ou amor real? O pupilo Salvador parece mais um acessório para o chefe envelhecido. Os comentários explodiram, alguns solidários, outros venenosos, e quando velhos preconceitos sobre relações mentor-aprendiz, que nunca são puras. Pedro leu as postagens no celular, coração acelerado enquanto dirigia pela ponte 25 de Abril ao amanhecer. Ele parou em um miradouro, vendo Salgado chicoteando seu rosto, e ligou para João. Eles nos reduzem a estereótipos novamente. Como no começo. João, voz calma como o mar em calmaria, respondeu, escreva sua verdade, garoto. Não com raiva, mas com sal na ferida, como nosso bacalhau. Inspirado, Pedro respondeu no blog de Sofia, não com defesa, mas com uma carta aberta. João não me salvou por pena, ele me viu. Em uma cidade que ainda sussurra, anormal, para amores como o nosso, platônico, mas profundo, ele construiu uma ponte. Venham provar, nosso menu é para todos os famintos, não só os visíveis. A resposta foi avassaladora, convites para podcasts, parcerias com associações LGBTQ+, em Faro e Coimbra. Mas o conflito pessoal veio de dentro. Tomás, o curador, pressionava por compromisso, você vive para o passado, Pedro. Eu quero um futuro conosco. Pedro hesitava, dividido entre o laço eterno com João e o desejo de uma vida própria. Uma discussão acalorada em uma exposição de arte no mato terminou com Tomás saindo furioso. Você ama fantasmas mais que homens de carne e osso. Pedro, sozinho sob as luzes neon do museu, sentiu o peso da dúvida. João me ensinou a voar, porque eu me sinto preso. João, percebendo a turbulência, convidou Pedro para uma viagem surpresa, um fim de semana no Algarve, onde falésias douradas beijavam o Atlântico. Eles alugaram uma casa simples em Lagos, cozinhando frutos do mar na brasa, conversas fluindo como vinho tinto. Eu te segurei demais, admitiu João, pés na areia fria. Não por posse, mas medo de te perder como perdi outros. Pedro, voz embargada, confessou, você é minha âncora, mas âncoras podem afundar navios.
Eu amo Tomás, mas amo você de um jeito que não se divide. João sorriu, olhos refletindo o luar. Amor não divide, multiplica. Vá, viva. O Tejo sempre volta ao mar. De volta a Lisboa, Pedro reconciliou com Tomás, mas com limites claros. Meu coração tem quartos para todos, para você, para João, para os que virão. Tomás, tocado pela honestidade, aceitou, e juntos eles pintaram um mural no restaurante, silhuetas de mãos entrelaçadas contra o horizonte do Tejo, simbolizando laços fluidos. Enquanto isso, João reviveu sua chama com António, o professor, em jantares tranquilos no bairro Alto, onde fado e risadas curavam feridas antigas. Você me devolveu a curiosidade, disse António uma noite, traçando linhas no mapa antigo de Portugal. João riu, e você me lembra que história não é passado, é ponte. O clímax inesperado veio como uma oportunidade global. Um canal de TV francês convidou o Sabor do Tejo para um especial sobre a cozinha que era em Europa. Pedro e João voaram para Paris, mas no voo, uma turbulência literal espelhou a emocional. João confessou um segredo guardado. Antes de você chegar, eu planejava fechar o restaurante e partir para o Brasil, fugir dos julgamentos. Você me ancorou. Pedro, apertando o braço da poltrona, respondeu, e agora, eu te libero. Vamos conquistar o mundo juntos, mas separados. Em Paris, sob as luzes da Torre Eiffel, eles gravaram o episódio, pratos servidos com histórias pessoais, vulnerabilidade crua que cativou espectadores. Mas o turning point veio off-camera. Sofia, a blogueira, estava na produção como consultora. Confrontada por Pedro, ela admitiu, eu escrevi por inveja, minha própria jornada quer foi negada pela família. Desculpe. A reconciliação floresceu em uma amizade improvável, Sofia tornando-se embaixadora do restaurante, transformando crítica em advocacy. De volta, o sucesso elevou tudo, a expansão para um segundo local em Porto, workshops para jovens sem teto. Pedro e Tomás se casaram em uma cerimônia íntima no Castelo de São Jorge, com João como padrinho, anéis trocados sob videiras floridas. Às âncoras que nos deixam voar, brindou Pedro. João, ao lado de António, sussurrou, e aos ventos que nos trazem de volta. A vida, porém, testava-os com sutileza cruel. 2 anos após o casamento, Pedro descobriu uma gravidez surrogada que ele e Tomás haviam planejado em segredo, um filho, um sonho de família que era moderna. Mas a notícia trouxe pânico, e se eu for como meu pai? Julgando o que não entendo, confessou Pedro a João, em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres, pilares romanos e quando solidão antiga. João parou, mão no ombro dele, você não é ele. Você constrói, não destrói. Mas paternidade é fogo novo, queime com cuidado. O nascimento de Lucas, um menininho de olhos castanhos como os de Pedro, trouxe alegria radiante, mas também conflito. Tomás, imerso em uma exposição em Berlim, viajava demais, deixando Pedro exausto com noites de choro e fraldas. Eu sinto você distante, disse Pedro em uma ligação transatlântica, voz trêmula. Tomás, exausto, arte não espera, amor. Como seu restaurante não esperava. A tensão cresceu, culminando em uma briga por videochamada. Você escolhe o mundo ou nós, gritou Pedro. Tomás desligou, e o silêncio foi um abismo. João, agora avô honorário, interveio, vá atrás dele, Pedro. Amor não é espera, é ponte sobre abismos. Pedro deixou Lucas com Rosa, a mãe de João, e voou para Berlim, encontrando Tomás em uma galeria vazia, pincéis caídos como lágrimas. Eu tenho medo de falhar como pai, como você teme falhar como artista. Mas falhar juntos é melhor que sozinho. Tomás, quebrado, abraçou-o, você é a minha tela, Pedro. Desculpe por sujar as cores. Eles voltaram mudados, priorizando família, Tomás reduzindo viagens, Pedro delegando no restaurante. Enquanto isso, o Sabor do Tejo enfrentava uma crise externa. Uma rede internacional de fast food ameaçava comprar o prédio, prometendo modernidade que apagaria a alma portuguesa. Miguel, redimido mas ambicioso, trabalhava como consultor para a rede, inadvertidamente traindo laços. Quando Pedro descobriu, a dor foi lancinante, você jurou mudar, tio. Agora, isso. Miguel, envergonhado, renunciou. Eu quis provar valor, mas vendi a alma novamente. Desculpe. Sua saída fortaleceu a família, com Miguel investindo pessoalmente para salvar o prédio. O renascimento veio em uma campanha comunitária, Salve o Sabor do Tejo, viralizando com vídeos de clientes contando histórias, um casal lésbico que se conheceu lá, um trans que encontrou emprego na cozinha. Doações fluíram do Brasil a Moçambique, ex-colônias ligadas por laços culturais. João, orgulhoso, cozinhou o banquete de Vitória, um cozido à portuguesa com toques globais, simbolizando unidade. Pedro,
com Lucas nos braços, olhou para João. Você começou isso tudo com um garoto na chuva. Agora, olha o que floresceu. João, olhos úmidos, não eu, nós. Amor é semente que germina em tempestades. Décadas se entrelaçaram como fios de um tapete alentejano, sendo o legado de João e Pedro em algo eterno. Lucas cresceu correndo pelos salões do restaurante, aprendendo facas antes de ABCS, com histórias de tio João, como lendas vivas. Pedro, agora 35, equilibrava paternidade com inovação. Um app de delivery que conectava cozinhas que eram globais, espalhando sabores de Lisboa a São Francisco. Tomás, maduro em sua arte, pintava murais familiares, capturando o riso de Lucas contra o Tejo. Mas o conflito final, o mais profundo, veio com a doença de João, um câncer sutil, diagnosticado tarde, como uma erva daninha no jardim. Eu cozinhei para o mundo, mas o corpo trai, brincou ele na cama do hospital, mas os olhos traíam medo. Pedro, devastado, recusou-se a aceitar. Você me salvou da rua, eu te salvo disso. Ele mobilizou recursos, tratamentos experimentais em Espanha, fundos de crowdfunding da comunidade. Miguel, full e redimido, doou anonimamente, fechando o círculo de traição. As noites de quimioterapia foram batalhas silenciosas, Pedro velando, contando histórias invertidas. Agora, eu sou o salvador. João, fraco, sussurrava, você sempre foi, garoto. Eu só acendi a faísca. Um turning point veio em uma remissão parcial. João, recuperando forças, propôs uma viagem final, para o porto de sua juventude, onde tudo começara. Eles foram, pai e filho honorário, caminhando pelas ribeiras, provando vinhos em caves úmidas. Aqui, eu dancei pela primeira vez com um homem, confidenciou João. Pedro sorriu, e aqui, eu renasci com você. De volta, o restaurante evoluiu, um memorial vivo, com uma ala dedicada a abrigos, onde jovens como Pedro outrora encontravam não só comida, mas mentores. António, companheiro fiel de João, organizava palestras sobre história queer portuguesa, de Rainha Carlota Joaquina a ativistas modernos. Lucas, aos 10 anos, declarava, quero ser chefe como vovô João, mas com arte como papai Tomás. O clímax emocional veio em uma noite de gala, 10 anos após o resgate inicial. João, remissão completa, subiu ao palco com Pedro, brindando, de um beco chuvoso a este salão, provamos que amor vence ódio. Lágrimas fluíram, e Pedro, microfone na mão, revelou, João não é só mentor, é o amor que me moldou, platônico, eterno. A multidão aplaudiu, e nos bastidores, eles se abraçaram, Tejo brilhando lá fora como testemunha. Anos depois, João partiu pacificamente, aos 75, deixando o restaurante a Pedro e Lucas. No funeral, sob chuva fina como aquela noite fatídica, Pedro discursou, ele salvou um garoto, aquele garoto salvou um legado. Amor não morre, cozinha. O sabor do Tejo perdura, farol para os perdidos, prova de que em Portugal, onde fados choram e riem, corações que artecem tapeçarias indestrutíveis.